Olá, bom dia, tudo bom? Como que tá a tua vida? Como que tá tua vontade de vencer? Como é que tá a tua psique? Nós estamos, às vezes, entristecidos, né? Às vezes nós precisamos pensamos até em parar, em desistir, mas depois a gente dá a volta por cima e a gente renova nossas forças. Eu sou escorpiana e eu já vi que muitas pessoas que são escorpianas, elas têm uma vontade muito grande de vencer, de lutar, de batalhar. Que no momento, às vezes, as confusões que acontecem, as pessoas ficam muito com vontade de matar um, torcer o pescoço de um, mas depois as coisas passam e a gente vê luz no fim do túnel. É aquela explosão momentânea, só que depois passa e tudo parece que vem a calmaria, né? E daí a gente consegue ver com clareza, a gente consegue perdoar. Na hora a gente não quer perdoar, na hora a gente fica bravo, na hora a gente se irrita, na hora parece que o mundo está acabando. Pelo menos comigo é assim. Só que depois, no dia seguinte ou mais tarde, a gente cai a ficha e a gente fica pensando, mas e que a coisa, né, a gente pode dar volta por cima, pode contornar e as coisas talvez não seja tão feia, o quadro não seja tão negro como aquele momento a gente recebeu, a gente pintou aquela situação. Porque a gente vê, nós estamos vivendo situações muito difícil. No Brasil, nós estamos vendo que o Brasil está um caos, misericórdia. Mas eu todo dia estou orando, Senhor, não tem mal que dure para sempre. Eu sei, eu sinto que o ano que vem teremos mudança. Eu tenho certeza, eu tenho aquela convicção que algo muito grande vai acontecer o ano que vem. Vai começar a mudança o ano que vem, começar. Porque a mudança ainda vai demorar um pouquinho, mas o ano que vem é crítico para começar a mudança. E a mudança para melhor. Então nós sabemos, nós que somos cristãos, nós sabemos que melhora 100% não tem mesmo não. Só que ainda não é tempo daquela confusão terrível que nós sabemos que está escrito na Bíblia, ainda não é tempo. Mas já em vários lugares já temos perseguições, temos cristãos sendo mortos, igrejas queimadas. E já começou a fazer essas coisas de terremoto no Brasil, coisa que nunca tinha. Até o furacão esses dias teve no Brasil, coisa impensável. Se foi fabricado por alguém, não sabemos. Dizem que foi fabricado, mas Deus sabe todas as coisas, se foi ou não. Mas certo é que coisas que no Brasil nunca acontecia, está começando a acontecer, né? E se não foi fabricado, ou se foi, Deus permitiu que fabricasse. Mas e se foi coisa de Deus mesmo e que Deus fez para que o povo se reconcilie com Ele? Porque nós estamos vendo um povo perdido totalmente, perderam a noção do certo e do errado. Pessoas que querem se destruir a si mesma, destruir o próximo e a ele também. Pessoas que não amam, não têm empatia, vê o outro sofrendo e o coração não sente. Pessoas assim que estão desvalorizando, tirando a essência do ser humano para que ele seja classificado como um nada. Não é um humano, então vamos atacar, igual fizeram com os judeus no passado. Foi espalhado que eles não eram gente, que eles eram porcos. E o que aconteceu? Foram tratados como tal, pelo matadouro, foram incinerados vivos. Então o que o povo da Alemanha, o Hitler fez para os judeus foi uma coisa inadmissível. Mas por que chegou a esse ponto? Porque eles foram tirando a humanidade deles aos poucos, né? Colocando que aquele povo não era gente, que aquele povo não merecia viver. E o que estão fazendo no Brasil? A mesma coisa. Estão, principalmente nós que somos
defendemos a família, defendemos os bons costumes, defendemos a moral, defendemos o patriarcado. Nós somos taxados como retrógrados, somos taxados como pessoas que não temos inteligência, somos falta de inteligência. Só que os inteligentes estão aí se vestindo de porcos, se vestindo de bicho e andando pela rua se fingindo que dizendo que eles são aqueles animais. Então, a pessoa está totalmente desprovida de noção. O cérebro parece que de tanto usar orégano, ele virou geleia. E o que está acontecendo? E a pessoa está totalmente dopada, sem discernimento nenhum. Vi há pouco uma imagem do que estão fazendo com a Universidade Federal do Acre, se eu não me engano é o Acre. Colocaram um boneco representando o Brasil, representando a camisa 10 da seleção ou representando o Brasil, não sei o que eles quiseram fazer, todo ensanguentado, como se ele fosse mutilado, como morto ali. As faculdades de hoje não são mais faculdades. Engana-se um pai que coloca um filho na faculdade achando que ele vai se formar em médico, achando que ele vai ser um advogado, de respeito, né? Porque está tendo advogados por aí que, meu Deus, tenha misericórdia. Achando que ele vai ser algo importante, porque hoje não vai, principalmente no Brasil, não sei fora. No Brasil, hoje as faculdades estão vendidas, estão corrompidas. Ou se fecha essas faculdades, ou tira aquilo lá, faz hospitais. Não precisa mais de faculdade. Para quê? Eles não estão se formando. Eles não estão ali para estudar. E aqueles que vão para estudar são perseguidos, muitas vezes mortos, muitas vezes sofrendo ataques sérios. E como a gente tem visto pessoas chegarem e contar o que está acontecendo com eles, seja mulheres, seja mocinhas, meninas ou rapazes. Os dois estão sendo perseguidos nas faculdades. O Nicolas mostrou isso no tempo dele, que ele fazia faculdade, e aquele outro jovem que é o Pavanato, né? Ele também está mostrando o que acontece com ele na faculdade. Tem um outro rapazinho também que vai na faculdade mostrar, dar a cara e entrevistar e mostrar realmente o que esses militantes fazem dentro da faculdade. Então eu penso assim, para que uma faculdade? Para quê? Né? Devia ter o quê? Uma faculdade militar. Como tem escola militar, que é a melhor escola do mundo, são as escolas militares. Eu defendo também uma faculdade que seja militar também. E ver se não tem militar corrupto, porque infelizmente, diabolicamente, as universidades e a polícia, órgãos que deviam proteger a nação, foram saqueados pela ideologia contrária, e tem muita gente fazendo coisas erradas lá dentro. Temos pessoas do bem, ou eu vejo pessoas, soldados, policiais postando vídeo, cantando, falando em Deus, chorando, orando, médicos nos hospitais fazendo a mesma coisa. É lindo, é honrado, é honrável uma coisa dessa, né? Merece até uma homenagem, mas a gente vê o contrário. Pessoas não estão ali para salvar vidas, mas militar, não estão ali para curar doenças com as suas habilidades que lhes foram dadas, não estudadas. O pai muitas vezes coloca o filho lá pagando horrores para ser um médico. Quantos dinheiro que aquele pai gasta para quê? Para o filho sair lá, um militante de esquerda querendo destruir tudo e todos. Não vale a pena, não vale a pena. Hoje, faculdade, se não for, eu não sei as pagas, mas as faculdades, as universidades nacionais, federais, que são brasileiras, só o sangue de Jesus. Vamos orar por esses jovens, orar pela mente desses jovens, que Deus alcance a mente de cada um, porque infelizmente estão todos distorcidas. Eles não sei o que aconteceu com esses jovens, não sei, não dá para entender. O pai e a mãe ou esqueceram a lição de casa, como é que se cria filho, porque quando meu pai e minha mãe me criou, me ensinaram princípios, a minha irmã também, e quando a gente chegou a estudar, a gente
gente a gente soube defender o evangelho lá dentro. A minha irmã se formou na Universidade de São Paulo e ela não virou militante, ela é uma pessoa que serve a Deus. Então, mas hoje as coisas estão feias pelo Brasil inteiro. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar pelas mentes desses alunos e a mente dos pais também, que saibam abençoar seus filhos, orar para os seus filhos, pagar o preço pelos seus filhos, porque o mal está por aí, o mal está nas universidades, o mal está aí entrando nas mentes dos nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, tudo. Para destruir. Porque a missão de Satanás é destruir. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Então vamos orar, vamos clamar a Deus para que Deus faça um milagre acontecer e a mente desses jovens seja salva. O nosso Brasil seja salvo. Os brasileiros sejam salvos. E nós possamos ter uma pátria, que tenhamos orgulho de ser brasileiro, que uma pátria que a gente defenda, uma pátria que seja destaque aqui fora do país, mas por coisas boas, não por coisas ruins. E que nós tenhamos um presidente da República digno, honesto, que não se venda. Que nós tenhamos juízes que sejam juízes, que julguem com moral, com honestidade, sem ser vendidos. Que nós possamos ver isso acontecer no futuro. Para Deus nada é impossível. Vamos orar e vamos clamar por isso, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E tá na hora de eu ir trabalhar. Beijo! Fica com Deus e até o próximo vídeo.